dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até que eu vos diga: gritai. Irmãos, nós fizemos, como o povo que estava ali com Josué fez, como a pastora nos ensinou, nos instruiu. Nós passamos 6 dias, 6 voltas, calados, fazendo só o que a pastora e como a Bíblia ensina, que era passar 6 dias, 6 vezes, sem gritar, sem falar nada, E aqui o povo, liderado por Josué, passou 6 vezes, como a pastora falou. Quantos quilômetros tinha a muralha, irmãos? Quem se lembra que a pastora falou? 32 quilômetros. Irmãos, imagina o seguinte: era uma multidão que estava ali com Josué. Não era 10, meia dúzia, 5, não. Era uma multidão que estava ali com Josué. Então imagina para aquele povo ficar calado. Foi difícil, Porque crente fala mais do que a língua, não é? Crente fala demais. A gente gosta de bater um papo, conversar. E eu imagino a dificuldade de Josué com aquele povo. Olha, a gente não grita, senão vocês vão chamar a atenção do exército. Não grita, senão o povo vai ver que nós estamos aqui fazendo algo. Irmãos, e o Senhor fala para você nesta noite: muitas vezes o crente ele não recebe algo porque ele fala demais. Sabia? Ele quer contar o testemunho antes de receber, sabe? E aí o diabo ele pega aquela tua palavra, guarda para ele e não se concretiza na sua vida. E esse ensinamento de passar calado, passar quieto, nós temos um ensinamento bem lógico de uma pessoa que morreu por nós na cruz, Jesus. Quando Jesus foi ser crucificado, a Bíblia ensina que ele passou calado, sem murmurar, sem blasfemar. E tem muito crente que durante a luta, durante a provação, ele fica: Senhor, cadê minha bênção? Senhor, cadê o meu milagre? Mas ele não entende que tem o tempo do Senhor. Eu imagino aquele povo com Josué, e alguns se perguntavam entre si: peraí, esse Josué está maluco, nós estamos andando 32 quilômetros por dia, e ele quer que a gente fique quieto. Irmão, andar 32 quilômetros não é rápido não, é ou não é? 32 quilômetros dá quase daqui em Sertãozinho, Dá um pouquinho até mais, do que Sertãozinho. 18, Dá para ir e voltar, pronto. Imagina o seguinte: você ir daqui em Sertãozinho, mudo e calado com uma multidão, você ia aguentar? Aí a Heloísa já deu risada ali, Heloísa? Ia passar o primeiro quarteirão, O Zé Vitor, ele ia colocar, a primeira coisa que ia fazer é colocar o fone de ouvido, Sabe, irmãos, e infelizmente tem muito cristão que não recebe a bênção porque não sabe esperar, não sabe entender que existe o tempo do Senhor. Por muitas vezes, irmãos, para que você entenda, existe o tempo da preparação, existe o tempo de ser moldado. Quando você vai falar para as mulheres, mas lá em casa é eu, Quando você vai fazer um feijão, o que você faz primeiro? Você pega a panela, dá uma enxaguada, porque muitas vezes estava debaixo do armário. Aí você pega a frigideira para cozinhar o feijão, não é? Não. Você pega qual panela? A de pressão, E tem muito crente tentando cozinhar feijão na frigideira, irmão. Por que eu estou usando isso de exemplo? Tem muito crente que não quer ser moldado, não quer ser preparado. Ele já quer chegar batendo o pênalti, ele já quer chegar marcando o gol, e ele não entende que primeiro ele tem que preparar o seu físico para poder aguentar. Imagina o seguinte, irmão: todo mundo conhece a história de Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Até quem não é cristão conhece, já ouviu falar de um carinha que foi jogado lá num buraco que tinha um leão, e o leão não o comeu, não é? Mas, irmãos, antes disso acontecer, Daniel foi preparado.
Antes disso acontecer, Daniel passou por um jejum gigantesco, porque o Senhor falou para ele: Daniel, se purifique, não coma das iguarias do rei que ele vai te servir, se prepare. Mas Daniel não sabia para o qual propósito ele estava se preparando, mas ele era obediente. E tem cristão, infelizmente, que não recebe por desobediência. E aí eu te digo, quantos cristãos falaram: olha, eu vou fazer a campanha das muralhas, eu vou passar, tem alguns erros de português aí, mas glória a Deus, né? Eu vou passar por volta daquelas palavras, sabe? Não importa a palavra se está errado em português, irmão, o que importa é a sua fé, sabe? O que importa é você entender o propósito. Ah, pastor, nós está rodeando de volta um papelão que tem uma piscina no meio, e daí, irmão? E daí? O que vale é a sua fé. Podia ser aqui uma bacia, né? Quando nós fizemos, né, a campanha de que passávamos dentro da piscina, lá em Jardinópolis, irmãos, era uma piscininha de plástico que dava 2 dedos d'água. E daí? O que vale? Fala, pastora. Ele tinha um sangramento, né, pastora? Ele tem um olho dele que ele não tem visão, e o outro olho estava com uma hemorragia, irmãos, atrás da córnea. Atrás da córnea sangrava, em vez de sair lágrimas, saía sangue, para que você entenda. E no simples ato de fé, de passar naquela boinha, era uma boinha, irmãos, com 2 dedos d'água, o Senhor fez a diferença, sabe? E eu digo para você, não importa se é de papelão com tinta, se era muralha de bloco, de tijolo baiano, 8 furos, 6 furos, não sei quantos furos, não importa, irmão. O que importa é você experimentar a sua fé. Ah, pastor, por que experimentar? Irmão, nós precisamos colocar a nossa fé. Nós cantamos esse louvor, né? Se a gente colocar a nossa fé em ação. Mas tem uma coisa, tem que fazer o quê? E confiar. Tem que confiar, irmãos, sabe? E eu te digo, hoje chegou a hora do Senhor nos honrar. Foram 6 dias, foram 6 voltas, foram 6 cultos de sacrifício. Muitos vieram correndo, mas não deixaram de participar da campanha. Muitas vezes deixou os seus compromissos para estar aqui fazendo a campanha. E eu digo para você que fez isso, irmão, glória a Deus, porque hoje você não vai sair daqui sem a tua bênção. Sabe, nós vamos fazer que nem Jacó. Nós vamos agarrar o anjo e vai falar assim para ele: olha, anjo, eu fiz 6 dias, hoje é o 7º, daqui eu não saio sem minha bênção. Sabe, irmãos, leva isso para você. Hoje é a hora do Senhor nos honrar. Hoje é a hora do Senhor nos libertar daquilo que estava nos prendendo na mão do inimigo. Eu não sei qual é o seu problema, e nem quero saber, é você com Deus. Mas eu digo para você, irmão, hoje é a hora. Agora é o momento. Eu digo para você, eu fiquei a semana de quinta até hoje, todos os dias ansioso para chegar hoje, porque eu sabia o tamanho da minha bênção, porque eu sabia o que eu pedi para Deus, o que eu escrevi, o que eu coloquei ali dentro. E eu vou falar para você, não foi fácil. Não foi fácil. E eu te digo para você, como eu falei de Daniel, enquanto ele estava se preparando, não foi fácil. Os seus amigos, de reinado ali, que Daniel fazia, era como se fosse um senador de Nabucodonosor, né? Oi? Governador, isso, era governador, verdade. E ele era governador, por exemplo, do estado de São Paulo. E outros governadores ali deduraram ele para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor falou assim: olha, eu decreto uma lei
que quando vocês ouvirem os sons lá, e fala da pífara, da harpa, do fole de gaita, vocês vão ter que me adorar. E Daniel, sabe o que ele fazia? Ele não adorava o rei. Pelo contrário, Daniel orava 3 vezes por dia. E a ordem do rei era não adorar outro Deus, era somente a ele. E os seus amigos de governo chegaram ao rei Nabuco e falou: olha, rei, sabe o Daniel, aquele carinha que você gosta tanto, ele não está fazendo o que o senhor manda. E aí, irmãos, imagina o seguinte: Satanás, ele fica fazendo esse trabalho o tempo inteiro. Ah, pastor, por que a gente fala de demônio, Satanás? Irmão, se existe o bem, existe o mal. É ou não é? Ou alguém mata alguém por prazer? Vocês viram essa semana que o pai e a mãe pegou o filho de 7, 8 anos, abriu ele na barriga assim, arrancou a pistolinha dele, arrancou todos os órgãos dele num trabalho, num ritual satânico? Vocês não viram isso? Depois vocês colocam lá no Globo.com, no Google lá, que vocês vão ver. Pai e a mãe matou a criança de 7, 8 anos, abriu ele, arrancou todos os órgãos, arrancou o órgão genital, num ritual satânico. E aí eu falo para você, uma pessoa normal faria isso? Não, então existe o bem e o mal. E aí eu vou falar para você, sabe quem criou essa difusão de bem e mal? Quem que foi? Quem? O homem que criou o bem e o mal? Fala aí, gente. Deus? Por que Deus criou isso? Para que nós conhecêssemos a verdade, irmão. Para que nós conhecêssemos o caminho correto e o não correto. Para que você entenda, quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, eles eram para viver para sempre, irmão. Sabia disso? Sabia que o homem era para viver para sempre? Não iria morrer, não teria doença. Mas o pecado entrou no homem. Então entrou o mal, entrou a morte no homem. E foi dado ao homem o poder de morrer. Então, irmão, foi Deus que deixou acontecer, para que nós possamos garimpar a nossa salvação. Igual estão fazendo lá no Mato Grosso, né? Que descobriram a nova Serra Pelada. Quem viu isso? Também essa semana, né? Lá no Mato Grosso, descobriram uma nova Serra Pelada lá. Então está dando pedra de ouro de 20 quilos. Tem gente do Brasil inteiro indo para lá procurar. E eu falo assim, irmãos, tem tanto crente desse jeito, sabia? Na hora que ele vê um simples ato, e muitas vezes ele não sabe discernir se é Deus ou o diabo, ele sai correndo atrás das pessoas. E eu falo para você, irmão, Deus pode fazer um milagre na sua vida aqui, agora, hoje. Basta você acreditar, basta você crer. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1, esse versículo deveria andar na nossa mente todo o tempo, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Está assim ali? Isso. E a prova das coisas que não se vê. Irmãos, fé é isso. Fé é nós olharmos para essa piscina e acreditar que nós estamos deixando os nossos problemas aqui hoje. E na hora que nós rasgarmos esses papelões aqui, os problemas vão cair por terra. Isso é fé. Na hora que você pegar um pedacinho, e é isso que a pastora vai fazer, cada um vai pegar um pedacinho e vai rasgar, simbolizando a queda das muralhas em sua vida, sabe? E é nesse momento, isso é fé, é você crer em algo que você não está vendo. Isso é fé, irmãos. Sabe? O que mudou a vida daquele povo? Aquele povo que estava com Josué, aquele povo, da mesma forma, o que mudou a vida daquele povo que estava com Josué?
E eu falo para você, alguma coisa mudou na vida daquele povo. Eu falo para você, o que vai mudar na sua vida a partir de hoje com as quedas das muralhas? Porque tem que ter um propósito, irmãos. Sabe, eu falo para você assim, ó, rodear por rodear é melhor não rodear. Fazer por fazer é melhor não fazer. Porque a Bíblia fala assim, é sacrifício de tolo. É fazer sacrifício de tolo, é dar pérola a porcos, que eles vão comer. Sabe, eu falo para você, da mesma forma que aquelas 7 vezes mudou a vida do povo que estava com Josué, porque eles venceram o que estava impedindo deles conquistar aquela cidade, que era a muralha. Hoje tem que você sair daqui transformado, tem que sair daqui mudado, a sua fé tem que sair daqui 7 vezes mais forte do que você entrou. Você sabia, né? Se você olhar, a grande maioria dos atos de fé da Bíblia envolve o número 7. É ou não é? Envolve o número 7, campanhas envolve o número 7. Sabe, é um número bíblico, irmãos, isso. E isso que nós vamos fazer hoje é bíblico, não é inventado da pastora. A pastora teve uma ideia de colocar uns papelão aqui e fazer com que a gente rode. Não, irmão, não é. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17, Hebreus 11, 17, diz assim, olha só o que diz: pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecer o seu unigênito, aquele que recebera as promessas. E eu falo para você, pela fé hoje, eu não sei qual foi a sua chave de troca com Deus. Por que, pastor, chave de troca? Irmãos, para que você receba, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, não é? Então assim, tem muito crente que ele só sabe pedir, mas não faz nada para Deus. Ele não jejua, ele não oferta, não é dizimista, não ora. E aí ele chega na campanha, ele impõe a Deus: olha, Deus, é o seguinte, eu não jejuo, eu não oro, eu não sou dizimista, eu não sou ofertante, eu bebo, eu fumo e me prostituo, mas eu quero a minha bênção. E aí fica difícil. Sabe, a minha esposa essa semana, esses dias todos que nós estamos fazendo a campanha, ela estava fazendo um jejum, né, Fer? Um jejum. Sabe, irmãos, e eu falo para você, o que você ofereceu para Deus durante essa campanha? Foi oração? Foi jejum? Não sei o que foi, mas eu falo para você, irmãos, da mesma forma, Abraão ia oferecer o que ele tinha de melhor. Sabe, quando você vier para a igreja, ofereça o que você tem de melhor. Sabe, seja na hora do louvor, mas eu não sei cantar a música que está ali cantando. Não tem importância, irmão. Adore ao Senhor. Sabe, diga ali o momento que você está ali ouvindo a canção, aproveite para você se aproximar de Deus. Sabe, eu vejo muitas vezes, eu tento tocar de olho fechado, mas às vezes quando eu fecho o olho, às vezes eu erro a nota, né? Então eu tento ficar meio um aberto e um fechado. Infelizmente, muitas vezes a gente está ali louvando e adorando a Deus, e você vê um irmão assim dentro da igreja. Sabe, passa parecendo que está sendo abduzido. Irmão, se você ficar dessa forma, eu falo para você, sabe o que você vai ver dentro da igreja? Só defeitos. Sabia? Você vai ver que o pastor está cantando errado, que está desafinando, que o violão não está no acorde legal, que o baterista bateu demais, quebrou a baqueta. Sabia? Esses dias eu comprei uma baqueta novinha para o Lucas, 0 bala. Ele tocou um culto, espedaçou a baqueta. E eu não vi. E eu estava ali adorando, e para mim não teve diferença nenhuma, com a baqueta quebrada ou com a baqueta inteira. Por quê? Porque eu estava ali adorando a Deus. Mas aí, com certeza, né, Zé? O Zé Vitor que estava prestando atenção. Ele falou: você viu na hora que quebrou a baqueta? Voou longe. O Lucas bateu muito forte. Aí eu falei para ele: Zé Vitor, você devia estar cantando, né? Você não devia estar prestando atenção nisso. Sabe, irmãos, e é isso. Muitas vezes a gente vem para a igreja, e se a gente
não vem com o intuito de adorar, a gente vai começar só a ver os defeitos. O homem, ele é cheio de defeitos, cheio de erros, irmãos. Sabe, se nós fôssemos olhar para as pessoas, principalmente, né, vamos olhar para Pedro, né, bíblico. Pedro, aquele cara que negou Jesus 3 vezes. O que mais que Pedro fez de errado? Quem se lembra aí, o que mais que Pedro fez de errado? Não conta, pastor. Além de negar Jesus 3 vezes, o que mais que Pedro fez de errado, gente? E eu vou te falar, irmão, não era para cortar a orelha, era para matar Malco. Sabia? Na hora que Pedro viu Jesus sendo levado, ele pegou, arrancou a espada do soldado e deu. Irmão. E aí nós podíamos falar assim: então quer dizer, Pedro queria ser assassino, Pedro negou Jesus. Mas Pedro foi o homem que mais converteu almas num único dia. Sabia disso? 5.000 pessoas aceitaram a Jesus numa única pregação de Pedro. Sabia disso? Sabe? Talvez, eu não vejo nenhum versículo falando de quantas pessoas aceitavam a Jesus quando ele passava nas cidades. Talvez Pedro garimpou mais pessoas num único dia do que Jesus. Porque não fala números. Sabe? E eu falo para você, irmãos, a Bíblia ensina bem assim: as obras que Jesus fez, maiores nós poderíamos fazer. Sabia disso? A Bíblia fala isso. Sabe? E muitas vezes eu vejo as pessoas desesperadas. Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro. Eu vi ontem lá no grupo, a gente tem um WhatsApp do grupo do condomínio, as pessoas desesperadas, né? Não tem água no condomínio, vão bater em todo mundo. E eu nem aí. Falei, faz parte, né? Vou fazer o quê? E eu vi as pessoas brigando, se descabelando. Aí na hora que deu 4 horas da manhã, eu estava acordado, eu fui tomar meu banho. Aí hoje de manhã eu tomei outro banho, à tarde eu tomei outro banho, e as pessoas brigando. Sabe, irmãos, se nós nos colocarmos na presença do Senhor, nós vamos passar pelas dificuldades como passa uma SUV na lombada, né? Você nem sente, né? Cadê o Carlinho? Carlinho. Quando você passa correndo, você nem sente a lombada, né? É grandão, pesado, né? É macio. E assim, quando nós estamos preparados com a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos passar pelas dificuldades, nem vamos sentir. Mas infelizmente, quando nós não estamos preparados, não estamos ouvindo o que o Senhor fala, os problemas vão parecer gigantes, os problemas vão parecer sem solução. Sabia? Você quer um exemplo disso? Quando as irmãs de Lázaro chegou a Jesus desesperadas, falou: Jesus, olha, se você estivesse aqui, meu irmão Lázaro não havia morrido. O que estava faltando para aquelas mulheres? Fé. E Jesus falou: tudo bem, acalme-se, eu vou fazer um milagre. Irmão, você vai falar assim: pastor, mas nós estamos falando de Jesus, né? É o cara da Bíblia. Irmão, Jesus foi carne, tá? A Bíblia ensina que o pecado entrou por um homem lá em Adão e Eva, e ele deveria sair por um homem. E por isso que Deus enviou Jesus para a terra, para nos redimir de todos os nossos pecados. A Bíblia fala assim que lá na cruz ele levou sobre si todas as nossas, para que nós fôssemos salvos. Para isso que Jesus foi crucificado. Se puder fechar a porta aí, eu prefiro, que agora começou as músicas boas lá. Sabe, irmãos? E muitas vezes nós não entendemos o significado da cruz. A cruz, Jesus, bonitinho, pregado, legal, show, morreu. Irmãos, entenda uma coisa: antes de Jesus ser crucificado, nós não tínhamos esse arbítrio que nós temos de orar. Sabia? Antigamente, antes de Jesus ser crucificado, as pessoas tinham que chegar em pessoas como Moisés e falar para Moisés orar
por nós a Deus. Sabia disso? E quando Jesus morreu, a Bíblia ensina que ele rasgou algo que nos separávamos de Deus e nós, e criou-se uma conexão direta com nós, com Deus. E hoje nós temos essa oportunidade de orar e Deus ouvir. Sabia? Pensei que eu ia ouvir um monte de glória a Deus, né? Sabe, irmãos, isso é algo que Jesus fez por nós. Legal, foi muito bonito ele morrer por nós para nos salvar, mas uma das melhores coisas que Jesus fez foi nos dar a oportunidade de nós podermos orar com Deus, irmãos. E isso muitas vezes as pessoas não dão valor nesse simples ato de orar. Ah, pastor, mas eu não sei orar, eu não sei como orar. Se você sabe o que é orar, irmãos, é conversar com Deus, é chegar e falar para Deus os seus problemas. Falar com Deus é ter uma pessoa, um ombro amigo, que vai te ouvir e vai te ajudar. Como existem muitos amigos que você conta os seus problemas, o que ele faz? Vai fofocar, vai falar para você: olha, é verdade, viu, Lucas? É verdade, olha, você tem que desistir mesmo. A vida é difícil mesmo, viu? Quem tem amigo assim? Eu tenho um monte assim. Amigo, né? Aspas. Sabe, irmãos? E nós temos um amigo que na verdade é um irmão. Que Jesus, a Bíblia ensina que nós somos co-herdeiro da herança de Jesus, tá? Então nós fomos, através de Jesus, deixamos de ser criaturas e nos tornamos a ser filhos de Deus. A Bíblia ensina isso. Quando o homem aceita Jesus, ele deixa de ser criatura e se torna filho. Está entendendo? E aqui, quem já aceitou Jesus? Quem não aceitou Jesus? O que é aceitar Jesus, pastor? Aceitar Jesus é aceitar a igreja, ministério, edificar? Não. Aceitar Jesus é aceitar a pastora Marilza? Não. Aceitar Jesus é você ter um amigo do seu lado, com quem você possa contar todos os dias, todas as horas. Sabe aquele momento que você fala assim para você mesmo: ah, eu não tenho para onde ir. Hoje eu estou naquele dia que eu estou triste, querendo chorar. Quem já teve dias assim? Eu falo para você, irmãos, esse dia eu estava assim, né, Fer? Eu mandei uma mensagem, eu falei: Fer, hoje eu estou num desespero. E ao mesmo tempo Deus falou para mim assim: vai lá, ora, eu quero te ouvir. O Senhor fala para nós: olha, eu quero te ouvir, filho, mas você tem que falar. Aí você vai falar assim para mim: pastor, mas eu já li na Bíblia que o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Quem já leu isso na Bíblia? Quem já ouviu isso então, né? O que significa isso? Que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, não é? Que Ele sabe o nosso presente, passado e o nosso... Então quer dizer, pastor, que nós não precisamos orar, já que Deus sabe o meu futuro. Sim, Deus sabe o seu futuro, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir você confessar que você precisa dEle. E nós precisamos do Senhor Jesus todos os dias, irmãos. E continuando, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, para que você entenda, né? A palavra de Deus, ela é muitas vezes complexa, é ou não é? Seja sincero aí. Tem muitas vezes que a gente lê coisas que a gente não entende, é ou não é? Às vezes o pastor, a pastora fala algo que você fica ali tentando entender o que a pastora quis dizer. Acontece isso com você? Sim, pode ser sincero, sim. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Aí eu vou te explicar uma coisa, irmão: não tente entender as coisas de Deus,
viva as coisas de Deus. Sabe? Não tenta entender assim, ai, Deus falou para mim fazer a voltinha. Mas para quê? Não tenta entender não, irmão. Faça o que Deus está te pedindo. Pode parecer, pelo contrário, as coisas de Deus são loucuras, são loucas. Se alguém lá fora olhar e ver aqui esse papelão com a piscina no meio, com um monte de caixinha, com os papéis, vai falar, esse povo é maluco. Estão fumando uma maconha muito boa, viu? Esse povo é muito louco. E irmão, sabe por quê? Porque nós temos que viver Deus, fazer o que Deus pede e não ficar tentando desvendar mistérios, tá? Sabe? E eu queria pedir para você agora, lá em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 33. Pastora, cadê aqueles negócios para a gente entregar? Está aí já? Eu queria pedir para você se colocar de pé. Hebreus capítulo 11, versículo 33. Irmãos, e a pastora vai ser a primeira da fila. A pastora vai ser a primeira da fila. Por quê? Porque Josué foi o primeiro, liderando aquele povo. Sabia? Josué estava na frente do exército. Exército era uma guerra? Não, era um povo com Deus. E a pastora vai distribuir algo aí para vocês. A Branca vai distribuir algo aí para vocês. Pode distribuir, viu, Branca? Pode distribuir. Mas eu queria, enquanto ela vai distribuir, Zé, enquanto ela vai distribuir, deixa baixinho. Ainda não, na hora que eu falo. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 33, pegue aí na mão e segura. É uma cornetinha. Tem amarela, tem rosa, tem azul, tá? Não importa a cor não, se você cair com rosa não tem importância não, viu? Meu sobrenome é Rosa. Tá? Então não liga não, irmãos. Rosa é cor de mulher, não, pode pegar os homens também, não tem importância. Não assopra agora não, Lucas. Tem uma técnica para soprar aí, eu vou ensinar vocês. Tem uma técnica, sabe? E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 33, eu queria que vocês lessem comigo. Vamos prestar atenção aqui. Lê comigo assim, ó, vamos lá. Os quais, lê comigo, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões. Irmãos, é a sua fé agora. É a sua fé. É a sua fé. E enquanto eu vou estar lendo aqui, e eu vou ler aqui algo para vocês, e já pode formar a fila. Nós vamos, pode falar. Nós vamos passar 6 vezes. Pode ficar aí. Pode ficar aí, Zé. Ah, tá. Nós vamos passar 6 vezes. E como fala lá em Josué, capítulo 6, Josué capítulo 6, versículo 15. Diz assim: E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva. Irmão, e veio a calhar o horário de verão, né? Imagina, a gente chegou aqui no culto, estava um calor, um solão, né? Uma lua vermelha lá fora. Eu estou suando aqui.
sabe? E veio a calhar, porque no último dia, irmãos, eles acordaram mais cedo, o povo que estava com Josué. E eles foram porque eles sabiam que o propósito era muito maior, porque Josué havia falado para ele: olha, no último dia vocês não vão rodear somente uma vez, mas nós vamos rodear 7 vezes a cidade. Então imagina o seguinte: eles faziam 32 quilômetros, uma volta só. Eles fizeram no único dia 7 vezes 32 quilômetros. Imagina a fé desse povo, irmãos. Imagina a fé desse povo em acreditar que ali poderia acontecer algo. Somente eles estavam lá naquela época. Existia a gaita, que é igual os escoceses usam, né? Que é aquela gaita de fole. Existia alguns tambores feito de pele de animais, e harpas, que são instrumentos mitológicos antigos. Imagina o seguinte: eles acreditar que aqueles instrumentos poderiam derrubar paredes que tinham 3 metros de espessura, irmãos. Olha a fé. E muitas vezes o seu problema não tem essa espessura, não tem esse tamanho. Eu falo para você nesta noite, neste momento, pode gravar bem bonitinho aí. Sabe, eu falo para você nesta noite, neste momento, Deus vai fazer o impossível na sua vida, irmão. Amém? Sabe, vai ser 7 voltas. E nós vamos passar 7 voltas ouvindo o som que eles ouviam. Nós vamos passar 7 voltas ouvindo o som que eles ouviam com Josué. Aleluia. Ori canta lá, bachuri cantes. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você possa pensar: ah, pastora, mas isso foi naquele tempo. Nós estamos aqui com uma Santa Ceia. A Santa Ceia é em memória de Cristo que nós tomamos a Santa Ceia. Isso nós estamos fazendo em memória, em uma lembrança de um povo que venceram uma cidade com uma muralha de 9 metros de altura por 3,5 de largura, irmãos. E venceram aquele povo sem nenhuma arma na mão. Às vezes o crente pensa que é com ódio, que é com luta que ele vai vencer, que é magoando pessoas, que é ferindo pessoas. Eu quero dizer para você: a salvação, ela é individual. Nem todos que saíram do Egito herdaram a terra prometida. A maioria, presta atenção, morreu no deserto por não acreditar na promessa de Deus. Nós abrimos aqui para dar tempo de você fazer a volta. Nós vamos fazer as 6 voltas em silêncio, irmãos. Mas na 7ª volta, aqui é o ponto de partida. Quando você estiver passando por aqui na 7ª vez, você vai começar a tocar e o som vai ajudar a gente. Mas nós vamos lembrar em memória e nós vamos derribar as muralhas para dentro, sem agressividade, sem luta. Mas enquanto o pastor ele estava ministrando aqui, eu lembrei que há 16 anos atrás nós fizemos essa campanha lá na Igreja de Cristo, né, meu esposo? E nós derrubamos as muralhas lá. E uma das muralhas que nós tivemos que derrubar foi a cura do meu esposo. Que ele tinha sido detectado que ele estava com o vírus da AIDS e o Senhor o curou, irmãos. O curou. Opa, segura o Miguel, gente. E a pastor, você vai dizer: pastor, isso é história. Não, irmãos. Eu tenho todos os documentos que prova a enfermidade e prova o que Deus fez na vida do meu esposo. Então eu quero que você venha agora. Peguem o Miguel.
E que você venha com fé, irmãos. Esquece tudo. Pastor, ai, mas o irmão que não veio. Irmão, pensa nele, já que você quer pensar nele, ore por ele. Talvez ele era para estar aqui, dando a volta com você, e o diabo amarrou ele lá em casa. E o diabo prendeu ele. Então nós não estamos aqui para criticar ninguém, nem para julgar ninguém. Você é um campeão. E se você é um campeão, você pode ser um intercessor. Então você vai apresentar essas vidas agora. E eu tenho fé que essas vidas que não vieram vão contar testemunho da bênção que você recebeu para ela, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você tome posse do milagre de Jesus agora. Pastor.
Aleluia. Vem colocar as mãos sobre a muralha, igreja. Pode vir, igreja. Vem, igreja. Vem. Coloca as mãos sobre a costa. Pode colocar as mãos sobre a muralha. E declare, 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 declare. Vem aqui. Vem. Vem tocar nas muralhas. Isso. É isso. Pode vir. Pode vir, gente. Vem tocar nas muralhas. Orabashuri canta, labassuri anda. Arabaciri canta, labashurias. Oh Deus. Oh Deus. Oh aleluia. Oh aleluia, 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 aleluia. Oh glórias. Aleluia. Aleluia. Oh aleluia. Oh glórias. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Olha para mim, igreja. Olha para mim, igreja. Amém, igreja. Olha só. Olha para mim. Acho que o Sergipe e a Eva tá falando, esse povo é doido, né? Somos doidos por Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Se prepare, igreja, é a 7ª volta.